Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso canal Rádio Fã Digital, e hoje, com certeza, você está muito esperançoso e, por sua vez, eu também estou muito otimista para poder passar hoje as dicas do canal para você poder inserir na sua classe lá na escola bíblica. Que coisa tremenda, que coisa boa é a gente fazer essa interação. É mais um momento, é mais uma lição especial que vai ser passada para você. Antes que eu me esqueça, gostaria que você praticasse 3 coisas de abertura no canal. Primeira coisa que você vai fazer é você vai dar um toque nesse botão vermelho. Você vai se inscrever no canal. Depois você vai ativar o sininho do canal. E por último, você vai dar o seu like. São essas 3 coisas interessantes que a gente pede aqui. Então, fazendo isso, você está reforçando o nosso trabalho e está aceitando o nosso trabalho. Eu quero desejar a você uma boa semana, que Deus abençoe. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo e que você vai passar uma boa aula para os seus alunos, tá bom? No entanto, a gente vai começar já o nosso vídeo. Um abraço, fica com Deus. Já a gente inicia o assunto da semana. Já a gente se vê. Okay? Oi, gente do canal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma lição. Desta vez a lição 12, Vivendo em Constante Vigilância. Nós temos 3 partes principais da nossa lição de hoje. Primeiro, o significado de vigilância. Segundo, Jesus no Getsemane. E terceiro, exortação à vigilância. Objetivo geral: resultar a importância da vigilância para a vinda cristã, pois a segunda vinda do Senhor está próxima. Também vamos traçar os objetivos específicos, que são 3. Vamos passar para vocês agora. Primeiro, explicar o conceito de vigilância no contexto bíblico. Segundo, apresentar detalhes da oração de Jesus no Getsemane. E terceiro, destacar a vigilância como um aspecto fundamental no exercício da vida cristã. Isso e muito mais a gente vai ver agora, a partir deste momento, no nosso canal. Vamos começar, portanto, o nosso assunto de hoje. A exortação à vigilância na presente lição abrange 2 aspectos da vida cristã. O primeiro diz respeito às palavras de Jesus na agonia em Getsemane, na noite em que ele foi traído. Ele falou assim: passe de mim este cálice, se possível, passe de mim este cálice. Quando ele volta para os seus discípulos, eles achou os discípulos dormindo e disse: então nenhuma hora puderdes vos vigiar comigo. É o que está registrado em Mateus 26, 39 e versículo 40. O segundo aspecto que nós vamos ver dessa lição se refere ao contexto escatológico no sermão profético, registrado nos evangelhos sinóticos. Por quê? Porque a central, o ponto central, na verdade, é a exortação à vigilância, é a ideia central no sermão profético, pois na verdade nós não sabemos o dia nem a hora da vinda de nosso Senhor. Por isso que nós precisamos estar nesse alerta, buscando a Deus, ser sobre vigilante, porque com relação ao seu retorno, à sua volta. Agora vamos passar para a primeira parte principal da nossa lição de hoje, minha gente. O significado de vigilância. Vamos ficar atentos. O verbo vigiar aparece na Bíblia no sentido de estarmos atentos com todos os aspectos da vida. É isso mesmo, em todos os aspectos da vida precisamos estar atentos. Vamos para o primeiro ponto dessa primeira parte principal. Vigiar, estar alerta. A palavra que mais aparece no Novo Testamento grego para vigiar é o verbo gregório. Gregório, por sua vez, vigiar, estar alerta, ser vigilante. Mas quando Jesus disse a Pedro: ficai aqui e vigiai comigo, significa 2 coisas principais. Primeiro, que ele queria que seus discípulos ficassem acordados. Segundo, porque ele queria que seus seguidores continuassem a buscar a sua presença, a orar. Portanto, vigiar e orar. Dicas de aprendizagem, princípios para aprender no nosso canal. São dicas de aprendizagem chegando. Primeira dica para você levar para a sua classe: Jesus queria que a sua igreja permanecesse acordada.
Portanto, esse conceito significa então avivada, de pé, crescendo sempre. É isso que Deus quer com a igreja, que a igreja cresça sempre. E, na verdade, Ele quer que você cresça sempre. Segunda dica do nosso canal. Jesus queria também que a sua igreja permanecesse em oração. Para isso, nós temos a terceira dica. A terceira dica de hoje, do nosso primeiro ponto, Jesus foi o maior exemplo de oração na Bíblia. Nós vamos encontrar com passagens como Marcos capítulo 1, versículo 35, que ele orava de madrugada. A segunda passagem em Lucas capítulo 6, versículo 12, que ele passava a noite inteira em oração a Deus. E a terceira passagem em Lucas capítulo 9, versículo 28 e 29, que ele orou lá no jardim do Getsemane, até que as suas vestes foram transformadas e foram vistas como resplandecentes. A Bíblia diz isso e é interessante a gente analisar. Portanto, essas dicas é importante você passar para os seus alunos na sua classe. Passe essas 3 dicas de aprendizagem, com certeza vai ser muito importante e muito interessante. Segundo ponto da nossa lição de hoje. Segundo ponto, vigiar, guardar, cuidar. É o verbo agripíneo. Manter-se acordado, vigiar, guardar, significa isso. Agora nós vamos ver o seguinte, que o vocábulo é usado para indicar a vigilância nas orações e súplicas. Com esse texto aí de Efésios capítulo 6, verso 18, diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por isso, nesse vigiar, guardar, nós temos também aqui dicas de aprendizagem. E nessas dicas de aprendizagem aqui eu vou fazer o seguinte, olhando esse texto da revista, nós temos aqui 3 tipos de oração que nós devemos praticar. Coloque isso lá na sua classe, para os seus alunos. 3 tipos de oração que nós precisamos praticar. Primeira oração, oração no Espírito. Segunda oração, oração com vigilância e perseverança. Terceira oração, oração com súplica. Então são 3 dicas. Primeira dica, oração no Espírito. A segunda, oração com vigilância e perseverança. E a terceira, oração com súplica. Bote isso lá na classe. Vai dar certo, eu tenho certeza. Vamos então para o terceiro ponto. Vigiar, ser sóbrio. É o verbo nefo, que literalmente significa, traduzido para o português, ser sóbrio, mas que aparece no sentido figurado de vigilância combinado com o Gregório. É muito interessante a gente fazer essa associação aí para a gente poder compreender na verdade, a vida cristã precisa estar em sobriedade e sempre em vigilância. Também ainda nesse ponto, vigiar, ser sóbrio, existe ainda outro verbo chamado eknefo. Eknefo, que só aparece uma vez no Novo Testamento, ele significa, portanto, vigiar. E esses são os termos gregos para vigiar, que nós estamos vendo aqui no canal de hoje. Nós temos dica nesse primeiro ponto, nesse terceiro ponto, na verdade? Sim, obviamente. Então vamos lá. Dicas de aprendizagem, o significado dos verbos grego. Eu trouxe 5 dicas aqui para você. Eu trouxe aqui precisamente 5 dicas para você hoje no canal, tá bom? Inclusive, eu vou passar um detalhe. Essas dicas que eu estou passando aqui, a partir deste vídeo, nós vamos colocar na descrição do vídeo, viu? Para você poder acompanhar, para que você possa aprender verdadeiramente e assim os seus alunos possam aprender muito mais, tá bom? Então vamos lá, dicas de aprendizagem aqui no canal chegando. O significado dos verbos gregos. Gregório, vigiar, estar alerta, ser vigilante, é o significado, primeira dica. Segunda, agripíneo, manter-se acordado, vigiar, guardar, cuidar. E nefo, literalmente, ser sóbrio. E eknefo significa vigiar. Quinta dica, quais os 2 termos gregos que precisam trabalhar associados? Lembra lá do conceito lá na revista? Nefo e Gregório, eles precisam trabalhar associado, porque nefo significa literalmente ser sóbrio e Gregório significa estar vigiante. Portanto, são irmãos gêmeos, precisam trabalhar associados juntos. E é isso que nós devemos praticar e é isso que nós devemos passar
para os nossos alunos. Passe essas dicas de aprendizagem lá na sua classe. Eu tenho certeza que seus alunos vão ficar muito bem informados e muito bem abençoados. Agora nós vamos passar para a segunda parte principal da nossa lição de hoje, minha gente. Minha gente, é muito bom a gente estar feliz, a gente estar alegre buscando a presença de Deus. Jesus no Getsemane. Esta é a segunda parte principal. Em oração, o Senhor Jesus rogou ao Pai 3 vezes para que passasse dele este cálice. Primeiro ponto, Getsemane. O Senhor Jesus costumava se reunir com seus discípulos, foi o lugar que ele se retirou a noite em que foi preso. Era o Getsemane, era o lugar, que Jesus sempre reunia com seus discípulos. Lucas 22:39 vai dizer o seguinte: e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Também era conhecido não só como Getsemane, mas o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Já em João, capítulo 18, verso de número 2, diz: e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Então, esse lugar, aonde é conhecido como o Monte das Oliveiras, Jardim do Getsemane, tem vários nomes que se dá a esse lugar. É interessante a gente fazer uma pesquisa com mais profundidade para a gente aprender melhor. Agora aqui nós temos, obviamente, neste ponto, dicas de aprendizagem para você. Na verdade, a gente vai deixar um questionário de aprendizagem com 4 perguntas. Esse questionário, eu não vou dar as respostas aqui, porque você vai acompanhar na descrição do vídeo. Vá lá, aí você vai ver as respostas. Eu vou só fazer as perguntas, mas você vai fazer a primeira pergunta desse questionário é o seguinte: você vai passar isso para a sua classe. Como os evangelhos falam do Getsemane? Entendeu a pergunta? Como os evangelhos falam do Getsemane? Eu vou deixar aí na descrição os versículos aonde está escrito, tá bom? Segunda dica de aprendizagem de hoje, minha gente. Vamos lá. Onde fica o Getsemane? E a terceira pergunta, que é a terceira dica: qual a origem da palavra Getsemane? E em quarto lugar, o que significa aramaico? Então tá aqui essas 4 perguntas, que são 4 dicas para a gente passar para a classe nesse primeiro ponto sobre Getsemane. Segundo ponto de hoje, a angústia de Jesus. Vamos observar 3 coisas sobre a angústia de Jesus. A primeira, o Senhor Jesus, durante todo o tempo do seu ministério, encarava a sua morte de maneira serena, tranquilo, conforme registra Mateus 16:21. Segundo detalhe, tinha consciência de que a sua morte era a vontade de Deus. E a terceira coisa que a gente pode observar aqui, esse era o momento mais crucial para a humanidade, pois estava em jogo a salvação dos pecadores. Sobre esse ponto eu tenho dicas também, dicas de aprendizagem. São os princípios para aprender do nosso canal. Se liga aí, que aqui você vai aprender. Primeira dica: o cristão não tem que ter medo da morte. É necessário saber para onde vai depois da vida física. Tá, segunda dica. E para onde vai depois da morte? Para onde a pessoa vai depois da morte? Terceira dica, vamos lá. Existem na Bíblia 3 tipos de mortes. Quais são elas? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então, para maiores detalhes, você vai na descrição do vídeo, que está lá as respostas, tudo direitinho, correto. Por isso a gente não pode ler aqui todas na essência devido ao espaço do nosso vídeo. Vamos então para o terceiro ponto, o cálice. A expressão usada por Jesus, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, deve ser entendida à luz do Antigo Testamento. Para a gente poder compreender bem, a gente tem que ver a origem dessa palavra lá no Antigo Testamento, tem que ser a luz lá. Então aqui nós temos as dicas.
de aprendizagem desse ponto, tá bom? Vamos lá. O que é cálice? O que é cálice? Segunda dica. Segundo a revista, quais são a aplicação metafórica do cálice? Olha, eu não vou dar as respostas aqui devido ao nosso tempo, mas você pode ir na descrição do vídeo que está as respostas corretas, né? Segunda dica é esta. Segunda revista, quais são a aplicação metafórica do cálice? E a terceira dica, certo? Desse ponto é esta aqui, ó. A expressão usada por Jesus, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. O que ele queria dizer com isso? É uma pergunta que você deve passar para a sua classe. E a resposta correta está na descrição do vídeo para você poder acompanhar melhor, tá bom? Então nós vamos agora para a última parte da nossa lição, minha gente. Exortação à vigilância. Depois de uma breve explicação sobre Jesus no Getsemane, retornamos ao tema da lição. Agora, entendemos que o ponto central dessa seção do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36 a 41, é a exortação à vigilância. O principal, o ponto é este, é a exortação à vigilância. Apesar de outros temas serem importantes aqui, mas o que deve ser focado é esse, a exortação à vigilância. No contexto escatológico, vamos ver então a exortação à vigilância no contexto escatológico. A exortação à vigilância é um dos pontos centrais do sermão profético, porque não se sabe o dia e nem a hora da vinda de Jesus. Ninguém sabe, né? Os acontecimentos de hoje nos mostram o cumprimento das profecias bíblicas, sinalizando, portanto, que essa vinda de Jesus está próxima. Por isso, nós devemos estar ainda mais firmes e atentos continuamente. Nesse primeiro ponto, você deve, com certeza, tirar algumas dicas naturalmente para você passar para o seu aluno aí na classe. Isso aqui é muito lindo, é muito importante. Segundo ponto dessa última parte principal sobre a exortação à vigilância. Agora, na vida cristã, primeiro ele falou sobre no contexto escatológico. Agora nós vamos ver na vida cristã. É o estado de alerta para não cairmos em pecado. Ou seja, esse estado, no sentido escatológico, nós temos que estar vigiando porque Jesus vai voltar. Na vida cristã, a alerta que nós temos aqui é para que a gente não possa cair em pecado, ou seja, você não está falhando, não está errando e sempre fazer a obra de Deus, sempre estar envolvido no trabalho do Eterno. Com o avanço da imoralidade e da corrupção, isso é uma prova cabal que Jesus está voltando, por isso não devemos cair, né, nos laços do passarinheiro. Sinais da volta de Jesus. Esses sinais é a evangelização mundial por meio dos recursos das redes sociais, inclusive você está sendo alcançado agora por esse meio. Nós estamos aqui na bênção de Deus, tendo a oportunidade de poder levar para você essa palavra abençoada para o seu coração. A posição, também, outro sinal, além da evangelização, é a posição de Israel no Oriente Médio. E outro sinal seria da sua vinda, ele pode voltar a qualquer momento. Os sinais de sua vinda é isso, ele pode voltar a qualquer momento, porque não tem hora, não tem dia marcado para o Senhor Jesus voltar. E terceiro, vigiai e orai. No sentido da vigilância, aqui difere daquele mencionado no versículo 38, em que vigiar indica estar despertado, acordado. Portanto, eu quero dizer que é uma advertência solene a todos os crentes em todos os lugares e em todas as épocas, viverem atentos em todos os momentos da vida. E em quarto lugar e último, para fechar o nosso vídeo, o espírito e a carne. Esses termos aqui, o contraste entre o espírito e a carne, que está registrado em Romanos 8, 5 a 9, a segunda passagem em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, você vai ver que existe oposições entre carne e espírito. Por isso devemos aprender bastante esse conceito para a gente levar para a nossa classe. Aqui essa palavra pode indicar a fragilidade da nossa natureza física, mas também pode ser uma referência à fraqueza da natureza humana decaída.
Então aqui está esses pontos principais dessa terceira parte, né, sobre exortação à vigilância, e aqui nós finalizamos as nossas dicas de hoje. Quero desejar para você uma boa semana, que o Senhor Jesus possa encher seu coração. Mas antes disso, eu quero deixar a conclusão do nosso assunto de hoje. O enfoque no relato do Getsêmani é a vigilância e por essa razão não encontramos em outros pontos do texto. Portanto, é aí, é só lá, tá certo? Não foi encontrado em outros pontos do texto. Finalizamos dizendo que, na tentação do deserto, o Senhor Jesus recusou o domínio do mundo sem o Pai. Mas aqui ele aceita sofrer e morrer por nós com Deus. Que nós possamos aprender essas lições tremendas, gloriosas e poderosas e possamos passar para a nossa classe, para que eles possam crescer espiritualmente, crescer intelectualmente e crescer equilibrado, vigiando, sendo sóbrio e sendo abençoado. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Antes que eu esqueça, não esqueça de se inscrever no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Depois você vai ativar o sininho de notificação e por último você vai deixar o seu like no nosso vídeo. Não esqueça de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. E também teça um comentário, faça alguma pergunta, coloque um comentário no vídeo, tá bom? Deus abençoe, até a próxima semana, Deus querendo, em nome de Jesus. Até a próxima!